Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre investimentos em coligadas e controladas em conjuntos com patrimônio líquido negativo. Na aula passada nós vimos a situação na qual uma controlada possui o patrimônio líquido negativo, e hoje nós vamos ver o tratamento contábil então de investimentos em coligadas e controladas conjuntas com patrimônio líquido negativo. Em relação então às coligadas e empreendimentos controlados em conjunto, de acordo com o item 38 do pronunciamento técnico CPC 18, quando a parte do investidor nos prejuízos do período da coligada ou empreendimento controlado em conjunto se igualar ou exceder o valor contábil de sua participação nessa coligada ou nessa controlada, isso é, no investimento, o investidor suspende o reconhecimento de sua parte em perdas futuras. Ou seja, no caso de coligadas e controladas, diferentemente do que ocorre com a controlada, nós devemos suspender o registro da equivalência patrimonial quando o valor de investimentos chegar a zero. Nesse sentido, considera-se como participação na coligada ou no empreendimento controlado em conjunto o valor contábil do investimento nessa coligada ou empreendimento controlado em conjunto, que é avaliado pelo método de equivalência patrimonial, juntamente com alguma participação de longo prazo, que em essência constitui parte desse investimento líquido total do investidor nessa coligada ou nesse empreendimento controlado em conjunto. O que significa isso? Significa que tais componentes dessa participação podem incluir então ações preferenciais, bem como recebíveis ou empréstimos de longo prazo, contratos de mútuo com essa coligada ou essa controlada em conjunto. No entanto, não incluem componentes como recebíveis ou exigíveis de natureza comercial. Então não vou considerar aqui nunca a conta de fornecedores, nem a conta de clientes, ou algum recebível de longo prazo para os quais existam garantias adequadas. Então daqui a pouco tem um aluguel a pagar, mas que tem uma fiança, então não vai ser considerado. Vamos exemplificar então. Vamos supor, por exemplo, que a investidora Alfa possua 40% das ações votantes da coligada Beta, cujo capital social é de 4.000 dividido em 2.000 ações ordinárias e 2.000 ações preferenciais, naturalmente com valor nominal de R$1 para dar os R$4.000. E saldos de reserva de 1.200, portanto, um patrimônio líquido composto de 4.000 de capital social e reservas 1.200, um total de patrimônio líquido de 5.200. Além disso, a investidora possui 500 ações preferenciais dessa coligada Beta, bem como um saldo a receber da coligada a longo prazo de 400, um saldo a pagar a longo prazo de 300 e um saldo a receber comercial de clientes da coligada Beta de 630. Essa é a situação. Como é que a gente deve proceder? Nesse caso, então, nós devemos calcular o valor da participação da coligada, que é obtido da seguinte maneira. Participação da coligada nas ações votantes. Observem, nós temos 40% das ações votantes, que equivalem a 20% de participação no capital total. Observe, nós temos 2.000 ações votantes, da qual nós possuímos 40%, e o total de ações é 4.000 ações. Nesse caso, então, 40% vezes 2.000 dividido por 4.000 vai me dar 20% de participação no capital total. Então, 40% das ações votantes implica numa equivalência a 20% de participação no capital total. Portanto, participação da coligada nas ações, em ações votantes é 20% do PL, que é de 5.200, então 1.040. Já as participações nas ações
preferenciais, nós temos 500 ações preferenciais, né? Que equivale então a 12,5% de participação no capital total. Observem, 500 ações em relação a 4.000 ações, que é o total de ações emitidas pela empresa, 500 dividido por 4.000 me dá 12,5%. Portanto, a participação na coligada em ações preferenciais é 12,5% do total do PL, que é 5.200, então R$ 650. Além disso, tem uma participação de contas a receber da coligada de longo prazo de 400 e menos uma participação de contas a pagar na coligada de longo prazo de 300. Somando então 1.040 mais 650 mais 400 e menos 300, encontro uma participação na coligada de 1.790. Observe que a gente não incluiu aqui aquele valor de R$ 630 referente aos clientes, né? Só consideramos as contas a receber e a pagar de longo prazo, conforme a gente viu na norma. Muito bem, de acordo com o item 38 então, do pronunciamento técnico CPC 18, o prejuízo reconhecido pelo método de equivalência patrimonial que exceda o investimento em ações ordinárias do investidor deve ser aplicado aos demais componentes que constituem a participação do investidor na coligada ou no empreendimento controlado em conjunto, em ordem inversa de sua antiguidade. Isso é, de acordo com a prioridade, então, de liquidação. Além disso, conforme preceitua o item 39 do pronunciamento técnico CPC 18, após reduzir a zero o saldo contábil da participação do investidor, então, após reduzir a zero o valor do investimento, perdas adicionais são consideradas e um passivo é reconhecido somente na extensão em que o investidor tenha incorrido em obrigações legais ou construtivas. Construtiva significa, então, obrigações não formalizadas de fazer pagamento por conta da coligada ou empreendimento controlado em conjunto. Então, eu só vou constituir uma obrigação caso haja, então, uma obrigação legal ou ainda construtiva assumida pelo investidor. Então, vamos exemplificar para entender bem essas situações. Vamos supor que no exercício seguinte a coligada beta tem um prejuízo de 5.600. Nesse caso, o valor do resultado de equivalência patrimonial será de 1.820. Observe, 5.600 nós possuímos 32%, né? 20 mais 12,5% de participação dá 1.820, né? Supondo ainda que a investidora não tenha incorrido em obrigações legais ou construtivas de fazer pagamento por conta dessa coligada beta. Então, se a investidora não incorreu numa obrigação construtiva, de que forma será feito o registro contábil? Observem, eu tenho 1.820 de resultado de equivalência patrimonial para registrar. Primeiro passo, eu vou eliminar zero o investimento. Eu tinha 1.690 em beta, eu vou ter que trazer ele a zero. Então, eu acredito 1.690 na coligada beta. Vou eliminar também as contas a receber, R$ 400. E vou eliminar as contas a pagar, R$ 300. Desse jeito, então, observo que, somando 1.690 mais 400 e menos 300, encontro o resultado de equivalência patrimonial de 1.790, que é registrado. Observe, nós não conseguimos lançar R$ 1.820 que deu de perda com equivalência. A gente vai até o limite que temos investimentos e contas a receber ou a pagar de longo prazo nessa coligada ou nessa controlada em conjunto. Isso porque a investidora não incorreu numa obrigação legal ou ainda numa obrigação construtiva de fazer pagamentos por conta dessa coligada. Então é importante destacar em relação a esse exemplo que, embora o resultado de equivalência patrimonial foi de 1.820,
foi registrado como resultado de equivalência patrimonial apenas 1.790, porque a investidora Alfa não incorreu em obrigações legais ou construtivas de fazer pagamentos por conta dessa coligada. No entanto, se a investidora Alfa houvesse incorrido numa obrigação legal ou construtiva de fazer pagamentos por conta dessa coligada beta, por exemplo, constituiu uma fiança em relação ao aluguel do imóvel da coligada beta, os registros contábeis seriam os seguintes. Quando ela então incorre numa obrigação legal ou construtiva, nós devemos registrar a perda. Então o resultado de equivalência patrimonial vai ser pelo valor de 1.820 mesmo. Nós vamos zerar novamente o investimento na coligada, vamos zerar as contas a receber e as contas a pagar, e a diferença para chegar nos 1.820, que é 30, vou lançar como obrigação. Se for uma obrigação referente a um aluguel, porque há uma fiança, nós vamos criar então uma conta de aluguel a pagar da coligada beta, né, de 30 aqui. Então, é dessa forma que se deve registrar, então, as coligadas e as controladas com patrimônio líquido negativo. Ademais, caso a coligada subsequentemente apurar lucros, o investidor retoma então o reconhecimento da sua parte nesses lucros somente após o ponto em que a parte que lhes cabe nos lucros se igualar às suas perdas não reconhecidas, a exemplo então do que a gente viu que ocorre para as controladas. Então o primeiro passo é eliminar essa perda de 1.690 e somente após então os lucros suplantarem essa perda é que será novamente registrado equivalência patrimonial. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.